Em tempos de podcast, ligar o aparelho e sintonizar manualmente a sua estação de rádio preferida pode até ser considerado cringe para muitos da geração Z. Ainda assim, não há como negar que a rádio foi e continua sendo um dos principais meios de comunicação utilizados pelo homem. E que tal mergulhar no passado e conhecer um pouco mais sobre esse importante instrumento da comunicação, desde os primeiros sinais radiofônicos até a era digital? O episódio de hoje, Desvendando a História, as 6 tecnologias que mudaram o mundo, resgata a origem do rádio. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. Bom, a história do rádio começou lá atrás, no século XIX, quando o químico britânico Michael Faraday descobriu a indução magnética, isso em 1831, mas foi só em 1887 que o físico Rudolf Hertz deu origem ao princípio utilizado no rádio, que é o da propagação radiofônica. Mas a invenção do rádio em si, do meio de comunicação, isso é atribuído ao italiano Guglielmo Marconi, que estabeleceu em linha telefônica os sinais de rádio. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. Bom, muitos pesquisadores atribuem ao inventor canadense, Reginald Aubrey, a primeira transmissão de voz humana por rádio. Isso aconteceu em dezembro de 1906, quando ele apresentou um concerto ao vivo de Natal para tripulantes de alguns navios que estavam circulando ali no Oceano Índico. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. Pois é, antes de envolver a transmissão de voz humana, o rádio enviava e recebia códigos de mensagens de código Morse, né? O que fazia dele uma ferramenta bem explorada no contexto da guerra, no contexto militar como um todo, servindo inclusive de meio de comunicação durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, né? Principalmente durante as batalhas, e logo depois o rádio se tornou o principal meio de comunicação dos aviões, que circulavam durante a Segunda Guerra Mundial e é utilizado até hoje nas guerras que acontecem ao redor do mundo. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. O rádio chegou aqui no Brasil em 7 de setembro de 1922, uma data bem especial, né? Já que comemorava o centenário da independência do nosso país. Foi durante um evento internacional que reuniu diversas autoridades e aí na ocasião foram montados diversos transmissores no Morro do Corcovado e foi transmitido um discurso do então presidente Epitácio Pessoa, que foi seguido pela ópera O Guarani. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. Olha, por incrível que pareça, apesar de ser um queridinho de muitas gerações, o rádio demorou para emplacar aqui no Brasil, tanto que as autoridades não davam muita bola ali para o meio de comunicação. Esse cenário só mudou após a insistência do médico Edgar Roquette Pinto, que viu potencial ali junto com um grupo de intelectuais de usar o rádio para levar educação para muita gente que era analfabeta ali na época. Em 1923, ele fundou a primeira emissora de rádio do Brasil, que é a Rádio Sociedade Rio, que hoje é conhecida como Rádio MEC. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está. O apogeu do rádio no Brasil foi em 1930, quando ele se tornou o principal veículo de comunicação em massa, aqui usado até mesmo pelo presidente Getúlio Vargas. Foi nesse período que a gente viu o surgimento da chamada Era de Ouro do rádio, em que as emissoras e os programas disputavam a audiência, caçando e lançando novos artistas em shows de calouros, né? Surgiram ali nomes importantes da música popular brasileira, que tocam até hoje, né? Como por exemplo Ari Barroso, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. Essa Era de Ouro do rádio durou mais ou menos até meados da década de 50, quando a TV surgiu aqui no Brasil e acabou disputando, né, a atenção dos brasileiros. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções onde está.
Então, antes da Era de Ouro do rádio, quando diversas empresas começaram a investir no rádio para poder emitir suas propagandas, fazer sua publicidade, não só as empresas como também os próprios apresentadores, os artistas também, o rádio era principalmente utilizado aqui no Brasil, né, podemos dizer assim, como uma forma de propaganda eleitoral, principalmente pelo presidente Getúlio Vargas, que via com outros olhos ali o uso do meio de comunicação, tanto que ele criou a Voz do Brasil, na época Hora do Brasil, um programa que perdura até hoje, programa obrigatório, né, de rádio, que divulga informações do governo nacional e das pastas ali que fazem parte do Planalto. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço. Nossa, falar da importância do rádio para o meio do entretenimento é como chover no molhado, né? Até porque no rádio, né, diversos artistas, cantores, bandas, humoristas também tiveram a sua primeira participação, a sua primeira oportunidade, podemos dizer assim. E claro também, né, se a gente pegar, por exemplo, o rádio dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, né, a gente via aquela disputa de bandas, de artistas, para poder emplacar a música de número 1 ali. Era o que media ali o sucesso antes mesmo do surgimento do LP, do vinil, né, e também, claro, posteriormente do CD. O que media o sucesso das bandas era justamente o quanto ele tocava nas rádios, quanto tempo ele ficava ali tocando nas ondas do rádio, que os fãs pediam, ligavam para as emissoras. Enfim, a gente também teve programas, né, ao vivo, como na Era de Ouro do Rádio aqui no Brasil, programas de calouros também que lançaram diversos nomes, diversos artistas. Então, continua sendo importante até hoje, né? Até porque a gente tem ainda a questão de entrevistas, de divulgação de lançamentos de discos, de filmes. Aqui mesmo eu tenho uma coluna na Rádio Band News FM sobre quadrinhos, ou seja, ainda é importante para o entretenimento. Vamos te acordar, nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Falar disso até causa uma curiosidade, né? Porque quando o rádio surgiu, muita gente falou que o jornal impresso acabaria. E aí quando a TV surgiu, falaram que o rádio acabaria. E aí quando a internet surgiu, falaram que a TV acabaria. E o que a gente vê hoje é uma integração, uma convergência dessas diferentes mídias numa coisa só, que é passar informação para você que está aí do outro lado da tela, do outro lado da página, ou assim, ouvindo a rádio ali sentado, ou dirigindo, ou deitado mesmo em uma cama. Então a gente vê essa convergência que consegue juntar jornal impresso, TV, rádio e internet numa coisa só. É dessa forma que o rádio, eu não vou dizer que sobrevive, mas que ele se adaptou a esse tempo moderno, a essa era moderna, né? Porque ele consegue fazer um podcast que surge de um programa de rádio, ele tocar numa plataforma de streaming. No YouTube a gente tem as transmissões ao vivo, aqui na Band News FM mesmo tem as transmissões ao vivo dos nossos jornais, também a CBN faz a mesma coisa, Jovem Pan. Então a gente tem essa convergência, né, das diferentes mídias em uma coisa só. É dessa forma que a rádio consegue, digamos assim, continuar forte nos dias atuais. É legal notar a maneira que a rádio acompanha os avanços da tecnologia, não é mesmo? Depois dessa grande viagem no tempo, o programa vai chegando ao fim. Não deixe de conferir essa e outras produções aqui no canal. Também seguir a TV Uva no Instagram, Twitter e Facebook. Até a próxima!